Pessoal, boa noite. Vamos fazer a correção da aula passada, tá? Como vocês sabem, nós podemos contar, né? Uma pessoa pode contar o mesmo fato, o mesmo acontecimento de maneiras diferentes, né? Cada um dando sua versão e dando sua opinião. Isso é mais comum do que imaginamos. E não só nas conversas informais. No gênero notícia, isso também pode acontecer. Só que ela não pode influenciar as pessoas a pensarem de determinada forma. Os jornalistas têm que apenas mostrar o seu ponto de vista sobre o acontecimento. Então temos, tá, aí a parcialidade e a imparcialidade. A parcialidade é quando eu sou parcial, quando eu tomo lado de um determinado assunto, quando eu manifesto a minha opinião e julgo determinada coisa. A imparcialidade é quando as pessoas ou jornalista informa sobre o acontecimento sem apresentar fatos, sem apresentar opinião, ele se mantém neutro, tá? Então temos parcialidade quando você toma lado e imparcialidade quando você fica neutro. Então, a gente acredita que na notícia o texto tem que ser imparcial, né? Ele tem que apenas informar a população sobre o acontecimento. Mas de acordo com as pesquisas, essa imparcialidade é impossível, já que vários jornalistas deixam escapar a sua opinião sobre um fato noticiado. Então, cabe a nós separarmos o que é opinião do que é fato, do que é a notícia. Então, vamos analisar isso. No ano de 2013, houve uma onda de protestos por todo o Brasil. As manifestações foram motivadas pelo aumento da passagem de ônibus na cidade de São Paulo. A passagem, que era de R$ 3,00, passou a R$ 3,20. E a partir desse motivo, várias outras cidades começaram a protestar por diversos motivos no Brasil. E o movimento se espalhou, inclusive para o interior e também na cidade de Barra do Garças, aqui perto. Os jornais publicavam notícias a todo instante e várias coisas aconteciam ao mesmo tempo. Então vamos analisar duas notícias, tá? Para vocês analisarem duas notícias publicadas no G1. A primeira fala: vândalos invadem manifestação pacífica no Rio de Janeiro e atacam polícia. O protesto começou na frente do prédio onde morava o governador do estado. Enfim, então a gente vai analisar apenas do título. Vocês vão tentar identificar qual que é a palavra que indica parcialidade do jornalista, ou seja, que denota algum julgamento. Vendo assim, a gente entende que não tem nenhuma opinião, nenhum julgamento. Mas temos sim. O que é uma manifestação? Manifestação é quando a gente se manifesta pelos nossos direitos, tá? Eu poderia colocar aqui, ó, vândalos. Vândalos, ele está emitindo opinião. Poderia colocar aqui: pessoas invadem a manifestação pacífica e atacam a polícia. Um grupo de jovens, um grupo de homens, enfim, eu poderia colocar qualquer coisa para me manter neutro na notícia. Mas eu coloco o quê? Vândalos. Então eu já estou emitindo uma opinião que são pessoas que cometem crimes, tá? Então eles invadiram. Então o autor aqui, ele manifestou sim uma opinião. Ele está sendo parcial quando ele dá a notícia, tá? A outra notícia, observe a seguinte manchete sobre o mesmo fato. Então, aconteceu a mesma coisa sobre essa manifestação. Só que um outro jornal publicou uma outra forma. Manifestantes apedrejam prédio da Globo no Rio de Janeiro. Então, aqui já mudou, né? Antes aqui estava falando vândalo no site do G1, Jornal Hoje. E aqui esse RD1 não coloca vândalos, coloca manifestantes apedrejam prédio da Globo no Rio de Janeiro. Como nós sabemos, o G1 é da Globo, então, como essa manifestação também causou prejuízos para a Globo, eles colocaram vândalos, né? Como o RD, que é da concorrência, ele não colocou vândalos. Eles colocaram o quê? Manifestantes apedrejam prédio da Globo. Como era concorrência, eles não colocaram vândalos, eles colocaram manifestantes. Então, quando eu escolho determinada palavra no meu texto, eu estou tomando uma posição. E aí era para vocês responderem: existe uma clara diferença no tratamento da informação? Que diferença é essa? Então, é para vocês explicarem qual a diferença do texto 1 com o texto 2. E aí está na palavra vândalos e manifestantes, né? Aqui tem uma explicação.
Como você pode perceber, na matéria do G1, o jornalista dá foco ao ataque à polícia, né? Que ele utiliza a palavra vândalo, que é algo ruim, que são bandidos. Já na segunda notícia, qual é o foco? Eles dão destaque que foi o apedrejamento da Globo e denomina essas pessoas apenas como manifestantes. Então, quem apedrejou um prédio, um patrimônio público ou privado, não é manifestantes, concorda? Então, eles estão influenciando de certa forma esse apedrejamento. Então, vocês percebem que o mesmo fato foram publicadas no mesmo dia, sobre a mesma coisa, no entanto, uma tem uma visão negativa sobre os manifestantes, que falam de vândalos, e o outro dá uma visão mais positiva, porque deu destaque, né, à emissora concorrente. Então, quando a gente percebe essa parcialidade, quando os autores eles tomam posicionamentos, o que nós podemos fazer? Nós temos que saber diferenciar do que é a opinião do autor, né? A gente tem que sempre pesquisar a fonte e sabermos e sermos leitores críticos para podermos tirar essas opiniões que estão escondidas por trás, certo? E agora vamos para a atividade de hoje, outras manchetes para vocês fazerem, tá? Temos aí o Gazeta do Povo, texto 1. 44% da população brasileira não tem hábito de leitura. Parcela de brasileiros que se considera leitora subiu de 55 em 2007 para 56 em 2015. Então, esse primeiro texto fala que 44% da população não tem hábito de leitura. Já o texto 2 fala que leitura é hábito de 56% da população, indica a pesquisa. Então, 44% é uma visão de quem não lê. Já essa outra notícia viu sobre o ponto positivo, né, do restante dessa porcentagem. Se 44% não lê, obviamente, os 56% são de leitores, certo? Então, uma mesma notícia, o mesmo fato, só que um decidiu ver o lado positivo e o outro lado negativo. Vocês vão ler toda a reportagem, aí vocês vão responder. As duas notícias, ela aborda a mesma informação, que é sobre a leitura, mas o modo de tratá-las na manchete, que é o título principal, é diferente. Qual dessas manchetes estimula uma visão negativa a respeito do resultado da pesquisa? Qual das duas? Vocês vão colocar aí e vão explicar por quê, tá? B. Na sua opinião, por que um dos sites resolveu apresentar o resultado da pesquisa de forma positiva e o outro de forma negativa? Então, a gente vai analisar quais são as fontes. Como lá no texto do apedrejamento, nós vimos que o concorrente, que é esse RD1, utilizou a palavra manifestantes porque a Rede Globo é concorrente. Então, por que um site aqui ele utilizou a forma positiva e o outro a forma negativa? Então, a gente vai olhar o que é a Gazeta do Povo, o que é esse jornal, quem que são os donos, por que ele viu a parte negativa. E a Agência Brasil. Por que a Agência Brasil viu o lado positivo em relação à leitura? Vocês vão pesquisar, tá? E aí temos a segunda questão. Texto 1, meio ambiente. Texto 2, também sobre o meio ambiente. Ambos vão falar sobre agrotóxicos, tá? O número de agrotóxicos liberados no Brasil é o maior dos últimos 10 anos. Então, temos uma visão, né, um dado, que desses agrotóxicos foi o maior nos últimos 10 anos. Já o texto 2 vai abordar uma outra visão, que é o G1. O governo libera mais 2 agrotóxicos inéditos e 55 genéricos. Então, mesmo assunto, visões diferentes. O texto 1 é do site UOL e o texto 2 é do site G1. Tá? Aí vamos para as questões. Qual das manchetes aborda a informação de maneira mais grave? Quando você lê isso, você fica assustado. Meu Deus, por quê? Que desperta maior preocupação no leitor. Qual desses dois? Vocês vão colocar e explicar por quê. Quais são os malefícios do agrotóxico para a nossa saúde, tá? 2. Quer dizer, próxima, né? Observe as manchetes a seguir, publicadas no mês de outubro por sites diferentes. São a mesma coisa, já na pandemia, tá? Texto 1. A Gazeta do Brasil colocou assim:
Após 8 meses fora dos palcos, Mariana Fagundes se apresenta em show no Paraná. Texto 2. Flagra, olha a palavra utilizada, flagra. A multidão se aglomera sem máscara em show no Pará. Então, a mesma visão, né? Mesma notícia, que é sobre a pandemia, de pessoas aglomerando em palco e em show. Então, qual delas traz uma visão mais positiva acerca do show? E qual traz uma visão mais negativa? Como que vocês conseguem perceber isso, tá? Então, pessoal, a atividade de hoje são somente essas, tá? E qualquer dúvida é só perguntar.